Olha só, irmã Dileuza, sobre o uso do véu para as mulheres, para as irmãs, né? Para as mulheres cristãs. Então, os teólogos, né? As denominações, o argumento que elas utilizam que não se deve usar o véu é porque eles falam que as mulheres de Corinto precisavam usar o véu para diferenciar das prostitutas locais, né? Então eles alegam que era uma tradição cultural somente para a igreja de Corinto por causa dessa questão das prostitutas. Mas esse argumento ele já é quebrado sem necessidade da escritura, porque na própria escritura não diz nada sobre que as irmãs de Corinto precisavam usar o véu para se diferenciar das prostitutas locais, né? A Bíblia não fala nada sobre prostituta em relação a véu, né? Então eles usam fontes paralelas às escrituras para sustentar um argumento próprio deles que não tem base nenhuma na escritura, tá? Então eles estão usando fontes paralelas. Então para nós não tem validade, porque a nossa bússola, a nossa fonte, a nossa guia deve ser unicamente as escrituras, tá? E olha só, para quebrar o argumento de que essa passagem do véu era somente para a igreja de Corinto, né? Então, por causa da questão cultural. E Deus vai dar graça de mostrar para a irmã na escritura que é um mandamento, é uma doutrina universal para a igreja de Cristo, tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, irmã Dileuza: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, irmã Dileuza, logo nesse primeiro verso 1 e 2, Paulo está dizendo que a carta é endereçada à igreja de Corinto. O endereço principal, o destinatário principal dessa carta é a igreja de Corinto, mas não somente ela. Paulo complementa, mas com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor. Ou seja, então a carta é para a igreja de Corinto e para os santos de todos os lugares do mundo, irmã Dileuza. Ou seja, logo nesse primeiro verso de Corinto já mostra para nós que a carta de Corinto ela é universal como todas as outras, como toda a Bíblia é universal, não é destinada somente para uma nação. E tem mais ainda, ó. Colossenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, irmã Dileuza, as cartas que os apóstolos mandavam para as igrejas, elas eram trocadas entre as igrejas. Uma carta era lida em outras igrejas. Por quê? Porque a doutrina de Cristo, ela é uma só, irmã Dileuza. Não faz sentido nenhum. É totalmente descabido a gente imaginar que o apóstolo Paulo pregava uma doutrina lá em Corinto, ensinava outra doutrina diferente lá em Colossenses, outra doutrina diferente lá em Laodiceia. Isso não faz sentido.
o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo, o céu é o mesmo, a igreja é uma só. Então, é óbvio que a doutrina que Deus daria na boca do apóstolo para ensinar seria a mesma doutrina para todas as igrejas. Então, como nós vemos aqui, as cartas eram trocadas. A doutrina era única e universal, irmã de Leusa. E olha só, em 1 Coríntios 7,17, Paulo falando sobre o casamento, né? Ele ensinando sobre o casamento aqui em Coríntios 7, ele fecha assim: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Ou seja, esse ensinamento também sobre o casamento é o mesmo ensinamento para todas as igrejas, não somente para a igreja de Corinto, assim como também o uso do véu. Porque se a carta de Corinto era destinada para a igreja de Corinto, mas para todos os santos em todos os lugares, o uso do véu está na carta de Corinto, que é uma carta universal. É isso, irmã de Leusa. Então vamos lá, irmãos. Então nós já falamos sobre esse assunto, né, sobre o véu, mas conforme a necessidade vamos reforçar, tá? Então vamos detalhar, vamos compreender, entender, interpretar o texto verso por verso, tá? E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Então é Paulo, né, que mandou essa carta para a igreja de Corinto, falando sobre esse assunto, sobre o uso de véu para as irmãs, tá? E ele começa dizendo assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então aqui na palavra de Deus, irmãos, já mostra para nós que há uma hierarquia, né? Uma hierarquia espiritual. Então Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Certo? Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, irmãos, se o homem ele ora ou ele profetiza, ele entra na presença de Deus com a cabeça coberta, ele está desonrando a Cristo, que é sua própria cabeça. E, consequentemente, Deus, porque Cristo é Deus, né? Certo? Então, o homem não pode cobrir a cabeça para estar na presença de Deus, para cultuar a Deus. É o que quer dizer aqui, irmãos, é o que conota aqui. Orar ou profetizar quer dizer estar na presença de Deus, cultuando a Deus, certo? Então o homem, ele não pode estar com a cabeça coberta na presença de Deus, porque ele está desonrando a sua cabeça, que é Cristo, tá? Mas toda mulher que ora ou profetiza, ou seja, toda mulher que entra na presença de Deus para cultuá-lo com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então a mulher, irmãos, que entra na presença de Deus com a cabeça descoberta, ela desonra a sua cabeça, que é o homem. Certo? Então, é desonra. Então, a mulher, ela não pode entrar na presença de Deus com a cabeça descoberta. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas,
se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então tá aqui, irmãos, ó. Se a mulher não quiser cobrir a cabeça, ela tem que rapar a cabeça. Aí não precisa cobrir. Mas a palavra está dizendo que é coisa indecente para a mulher, irmãos. É indecente para a mulher tosquiar. O que é tosquiar? Aparar a ponta ou rapar. Então aqui a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, ela está sendo clara. Ela está afirmando que é indecente para a mulher cortar, aparar ou rapar o cabelo. Diz aqui, ó, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Olha só, irmãos. Então, Deus, ele não criou o homem por causa da mulher. Não, Deus criou o homem primeiro. E depois Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Então a mulher, ela foi criada por causa do homem. Tá? Para ser companheira do homem. Então é por isso que o homem é a cabeça da mulher, tá? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Que quer dizer isso, irmãos? Que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Irmãos, os anjos representam Deus, certo? Os anjos assistem diante de Deus. Então, a mulher, ela precisa ter na cabeça sinal de poderio, porque no momento que nós cultuamos a Deus, lembra que nós já aprendemos, irmãos, é um momento espiritual, certo? Nós estamos ali reunidos num culto para cultuar a Deus, para prestar adoração a Deus. É um momento espiritual. Os irmãos se recordam quando Deus se apresentou para Moisés na sarça de fogo, que Moisés foi se aproximar, Deus falou: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus, irmãos. Era um ambiente espiritual, porque Deus se fazia presente ali. Então, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, é um momento espiritual. Então, Deus se faz presente, irmãos. Anjos podem se fazer presente junto de nós. É um ambiente sacro no momento de culto. Então a mulher, ela deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos que assistem diante de Deus. E que sinal de poderio é esse? O véu. Certo? Por quê? Porque quando a mulher coloca sobre a cabeça o véu para entrar na presença de Deus, ela atinge a mesma estatura que o varão. Então ela não passa mais com o véu na cabeça a ser a glória do homem, mas ela passa a ser a glória de Deus. É isso que significa sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Irmãos, isso aqui é uma pergunta retórica, tá? O que é uma pergunta retórica que Paulo fez? É uma pergunta que ele já sabe a resposta. Tá? É uma pergunta retórica. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Não, irmãos, não é decente, nós já vimos aqui. Quer ver aqui?
Aqui, ó, verso 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Então, é indecente que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta, sem véu. É indecente, irmãos, tá? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Olha só, irmãos, mais uma afirmação e mais um esclarecimento para nós. A palavra de Deus está dizendo que para o homem que tem cabelo crescido, é desonra na presença de Deus, irmãos, tá? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Olha só, outra afirmação, outro esclarecimento para nós. A mulher ter cabelo crescido lhe é honroso. Então a mulher, ela deve ter cabelo crescido. Se ela tiver cabelo curto, é desonroso, é desonra, certo? E olha só o que eu trouxe aqui, irmãos. Há uma diferença de cabelo crescido para cabelo comprido, certo? Irmãos, se a mulher deixa o cabelo crescer até abaixo da cintura e ela corta, apara as pontas, mas fica comprido até na cintura, o cabelo dessa mulher é comprido, mas não é crescido. Por quê? Porque ela cortou. O cabelo crescido é deixar crescer até o seu comprimento natural, até onde ele crescer, sem cortar, sem aparar. É isso que é cabelo crescido, é deixar o cabelo crescer totalmente até o seu crescimento natural, certo? Essa é a diferença de cabelo crescido e cabelo comprido. E a palavra de Deus, irmãos, onde nós estamos aqui agora examinando, ela diz que a mulher deve ter cabelo crescido e não comprido. Tá? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Olha que coisa interessante. E aqui, irmãos, é onde as denominações, eles querem se apoiar para não usar o véu. Porque eles falam que aqui diz que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Mas esse ensinamento, essa passagem, esse texto sobre o véu, qual que é a explicação, irmãos? Quando que a mulher deve cobrir a cabeça com véu? Quando ela ora ou profetiza, quando ela está na presença de Deus, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, a mulher deve cobrir a cabeça com véu, que é o sinal de poderio por causa dos anjos, porque no momento que nós estamos reunidos para cultuar a Deus, ali se torna um ambiente espiritual. Então a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, para que ela não seja naquele momento a glória do varão, mas ela passa a ser, com um véu na cabeça, a glória de Deus, certo? Lembra quando Moisés foi entrar na presença de Deus, lá na sarça de fogo ardente, quando ele viu a sarça, Deus falou: tira a alparca dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Porque Deus estava presente ali e Moisés ia entrar na presença de Deus, irmãos. Então Deus mandou Moisés tirar as alparcas do pé. Mas quando a presença de Deus se retirou dali, que a sarça voltou ao normal, Moisés não precisava mais ficar sem sandália, sem alparcas. Ele poderia calçar as alparcas naquele lugar, naquele ambiente, normalmente, porque a presença de Deus já tinha se retirado. Olha só que interessante. Então a mulher, ela deve se cobrir com véu, que é sinal de poderio, quando ela entra na presença de Deus, porque ali se torna um ambiente espiritual e Deus se faz presente. Então a mulher se cobre com véu. Mas no momento que a mulher sai da presença de Deus, irmãos, ela tira o sinal de poderio da sua cabeça, que é o véu.
Então, o seu cabelo, ele fica no lugar do véu no seu dia a dia, irmãos, no seu estado natural. Aí sim, o seu cabelo está no lugar de véu. É isso, irmãos. É isso. E olha como o apóstolo Paulo, ele fecha esse assunto. Ele diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha só. Então, ele explicou sobre o véu. Irmãos, primeiro ponto para nós entender. Se Paulo mandou uma carta para a igreja de Corinto, explicando, ensinando e instruindo sobre o uso do véu, é porque tinha necessidade na igreja de Corinto. Alguma coisa estava acontecendo que tinha alguém que não queria usar o véu. Então, por isso, houve a necessidade do apóstolo mandar essa carta sobre esse assunto para a igreja de Corinto. Então, é por isso que ele fecha dessa forma. Então, ele diz assim no final: depois de tudo que eu acabei de explicar, inspirado por Deus, que eu acabei de ensinar, que a mulher, quando ela entra na presença de Deus, ela precisa ter sobre a sua cabeça sinal de poderio, porque ali está a presença de Deus, e a mulher, na presença de Deus, ela não pode ser a glória do seu marido, ela não pode ser a glória do homem, mas ela tem que ser a glória de Deus. E para a mulher ser a glória de Deus no ambiente espiritual, ela precisa ter sobre a cabeça sinal de poderio, que é o véu. Eu acabei de ensinar isso para vocês, mas se alguém quiser ser contencioso, não quiser receber, quiser contender e não quiser usar o véu, paciência. Porque nós não temos tal costume de ficar contendendo, nem as igrejas de Deus têm costume de contender. É isso, irmãos. É isso. Então, mais uma vez aqui detalhado, explicado a questão sobre o porquê as servas de Deus precisam usar o véu. Quando entram na presença de Deus para cultuar, para orar a Deus, as irmãs precisam ter sobre a cabeça sinal de poderio, irmãos, que é o véu. Mas no seu dia a dia, nos afazeres da sua casa, no seu cotidiano, andando na rua, aonde a irmã está naturalmente, que não está no ambiente espiritual, na presença de Deus, o cabelo está no lugar do véu. É isso, irmãos.